Olá! No programa de hoje vamos discutir os retrocessos causados pela Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019 e que entrará em vigor em janeiro do ano que vem. Para essa edição especial do MP Debate, contamos com as presenças do promotor de justiça e presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, André Thiago Pasternak Glitz, e da juíza federal substituta, que atua na 13ª Vaga da Justiça Federal de Curitiba, Gabriela Hart. Sejam muito bem-vindos. E antes de iniciar o nosso bate-papo, eu convido vocês que estão nos assistindo para que encaminhem suas dúvidas e sugestões para o nosso chat do YouTube ou para o nosso e-mail mpdebate@mppr.mp.br. André, essa lei de abuso de autoridade, ela teve idas e vindas, teve uma série de vetos do presidente da República, depois voltou para o Congresso disse que a maior parte desses vetos não estava correta. Eu gostaria que você contextualizasse o caminho que foi na edição dessa lei e por que essa lei é tão polêmica, mesmo havendo tantas divergências entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que nos assistem. Essa lei de abuso de autoridade, o trâmite legislativo dela por si só foi bastante atípico, né? Ela estava adormecida na Câmara dos Deputados, era um projeto de lei que já havia sido votado no Senado Federal, mas estava parado, não havia indicação de que esse projeto seria apreciado pela Câmara dos Deputados e, repentinamente, foi aprovada uma votação em regime de urgência por alguns líderes, foi colocado em votação de um dia para o outro, literalmente, e foi aprovado o projeto de lei, depois encaminhado para a sanção da Presidência da República. Essa votação na Câmara dos Deputados ocorreu de forma sigilosa, ou seja, não foi uma votação transparente, não se sabe como votaram os deputados federais, e uma vez na Presidência da República, a lei foi objeto de vários vetos por parte do Poder Executivo Federal. Esse projeto de lei, então, retornou para a Câmara dos Deputados, que, mais uma vez, seguindo aquilo que já havia sido feito, né, no início, colocou de uma hora para outra os vetos em discussão e em votação e derrubou vários dos dispositivos que haviam sido vetados pelo presidente da República. Essa lei, na verdade, ela faz parte de uma reação do poder político, do poder econômico do país, ao trabalho de combate à corrupção e à criminalidade que vem sendo feito pelo Ministério Público brasileiro e pela Justiça brasileira nos últimos anos. Esse trabalho, esse processo, esse movimento de reação, ele conta com ações que visam enfraquecer os órgãos de controle, os órgãos de investigação, os órgãos de fiscalização, como Receita Federal, como COAF, como Polícia Federal e agora como Ministério Público e Magistratura, através dessa lei de abuso de autoridade. Gabriela, esse argumento que o André traz de que essa lei veio para enfraquecer o combate à corrupção, alguns deputados dizem, não, mas a lei se aplica a todas as autoridades que podem estar sujeitas aos crimes de abuso de autoridade. Explica para nós quem que está sujeito aos crimes previstos nessa nova lei. Tá. Por mais que a lei, no começo, no seu artigo 2º, fala que essa lei se aplica a todos os agentes públicos, né, dos 3 poderes e os servidores em geral, os tipos penais previstos na lei de abuso de autoridade são nitidamente voltados à atuação dos órgãos de investigação, o Ministério Público e a Justiça. E a própria derrubada dos vetos que haviam sido feitos mostra que o que foi derrubado de veto foi em relação aos tipos que criminalizam condutas de promotores e juízes. Então, a leitura do texto da lei nos dá essa clareza de que ela foi uma lei voltada a reprimir as atividades que estavam dando certo nesse combate à corrupção ou criminalidade econômica, né? Eu acho que é muito claro, tanto da leitura do texto legal, que ela se aplica principalmente para esse tipo de atividade,
não há conduta criminalizada, conduta de membro de poder legislativo, por exemplo, né? Não tem nenhuma conduta do membro do poder legislativo que está sendo criminalizada pela lei de abuso de autoridade, e ao contrário, há várias condutas de juízes, várias condutas de policiais, de auditores que são criminalizadas. Por isso, essa impressão que é uma reação nesse momento a esse tipo de combate que estava sendo feito de uma forma exitosa nos últimos anos. André, você falou que a lei veio no sentido contrário ao combate à corrupção, o combate à criminalidade organizada. E o ministro Luiz Roberto Barroso, no habeas corpus 166.373, cujo julgamento iniciou semana passada e termina essa semana, que trata da inversão das alegações finais, no sentido de que os réus delatados falam depois dos réus delatores, já que isso seria, na visão da maioria do Supremo, uma possível violação à garantia da ampla defesa. Ele cita uma série de fatos que vêm ocorrendo nos últimos meses, que vão nessa linha do enfraquecimento do combate à corrupção e à criminalidade, o enfrentamento da criminalidade organizada. Fala, por exemplo, no envio de diversos casos da Justiça Federal para a Justiça Estadual para tratar de caixa 2 eleitoral. Fala, por exemplo, da necessidade de autorização do Parlamento a autorizar a prisão de um deputado. Fala também da impossibilidade, tanto do COAF quanto da Receita Federal, mandar indícios de crimes, relatórios de informação financeira para o Ministério Público sem autorização judicial e, nesse contexto, anulação de diversos casos da Operação Lava Jato por não terem observado essa ordem, ou seja, que primeiro falam os réus delatados e depois os delatores primeiro e depois os delatados. Então, a lei de abuso de autoridade seria mais um elemento, e ainda fazendo uma prognose, seria a última cartada ou nós temos ainda uma tempestade pela frente? Essa lei não deveria se chamar lei de abuso de autoridade. Ela não pune o abuso de autoridade. Ela pune o regular exercício da atividade do Ministério Público e da magistratura brasileira. Essa é a verdade. Quando se estuda e se analisa os tipos penais que foram criados por essa lei. Em primeiro lugar, vamos chamar essa lei do que ela é. Ela não é uma lei que pune abuso de autoridade. Já havia uma lei de abuso de autoridade em 1965 que necessitava sim de uma revisão, mas que alcançava também membros do Poder Legislativo, como bem frisou a Gabriela na resposta anterior. E essa lei que revoga a lei de 65, ela alcança somente membros do Ministério Público e membros da magistratura, sem que esses membros tenham abusado da sua autoridade. Essa lei vem, então, nesse contexto de enfraquecimento das instituições de controle, de fiscalização, de investigação e de julgamento. Nós já assistimos esse fenômeno na Itália na década de 90, que foi a reação do poder político e econômico em relação às investigações da Operação Mãos Limpas. E a Itália hoje é um dos países do mundo que mais sofre com a corrupção, justamente porque aquela investigação ensejou numa reação muito semelhante àquela que assistimos hoje no Brasil. Nós não iremos, entretanto, e eu falo agora enquanto presidente da Associação dos membros do Ministério Público do Estado do Paraná, nós não iremos, entretanto, desistir de lutar. Essa lei já está sendo objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, e será também objeto de impugnação à sua constitucionalidade por parte da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público nos próximos dias. Acredito, Eduardo, que não se trata da última cartada, se trata apenas de mais uma, né? Nós devemos estar atentos para as outras que estão por vir. O problema é que nós não conseguimos ter mobilização para reagir a esses movimentos, porque eles acontecem no âmbito do Congresso Nacional de um dia para outro, de maneira secreta, de maneira velada, sem que possa haver uma organização das instituições e principalmente uma mobilização da sociedade contra essas pautas de enfraquecimento às instituições. Gabriela, vamos deixar mais claro para o cidadão que não conhece direito, que não sabe muito da lei, que não leu a lei ainda, em que medida essa lei de abuso de autoridade vai implicar no dia a dia do magistrado, como que o magistrado tem reagido a essa lei e de que forma a atividade corriqueira do magistrado, que é julgar pessoas, que é decidir, e quem decide sempre acaba desagradando invariavelmente uma das partes, em que medida essa lei
torna a atividade do magistrado uma atividade de risco ou compromete a independência do judiciário? Já está saindo na imprensa, a gente consegue ver nos últimos dias algumas decisões de colegas magistrados deixando de fazer penhora online, né? Porque existe um artigo que fala que se você fizer a penhora de valores excessivamente acima do que era devido, você pode estar cometendo crime. Já há notícias de colegas que deixaram de decretar uma prisão preventiva que eventualmente fosse cabível, porque ele tem medo. Porque o tipo penal que fala da prisão, o que a lei fala é que se você decreta a prisão em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, você pode estar cometendo um crime. Apesar de ter esse manifesta, direito não é matemática, né? A gente vê no dia a dia que um juiz entende os requisitos de uma prisão de uma forma diferente de um outro colega, né? Quando você vê um julgamento do Supremo, por exemplo, o recebimento de uma denúncia, uma turma do Supremo tem 5 ministros, 2 entendem que cabe a denúncia, 3 entendem que não cabe, às vezes 3... Você consegue perceber como as decisões na nossa maior corte, que tem essa maior visibilidade, são divergentes, né? Sempre é por uma maioria pequena, né? Não por uma maioria esmagadora. Essas questões mais polêmicas. Então, essa dificuldade de interpretação do que é cabível nos dá esse medo de estar entendendo de uma forma que depois um tribunal superior entenda de uma forma diferente e, por causa disso, a gente responda por um crime, né? Não é uma representação administrativa, a gente não vai sofrer uma advertência, uma pena disciplinar, a gente vai ser acusado de ter cometido um crime, porque... apesar de ter aquela ressalva no início da lei, de que interpretação e análise de fatos não pode gerar condenação, não é isso que a gente não tem vivido num momento de segurança que nos permite ter essa tranquilidade. A gente pode até acrescentar, Gabriela, como que é a atividade do juiz, do promotor, no sentido de que existem recursos, existem várias possibilidades de contestação, de impugnação, e além disso, o juiz também está sujeito a um processo administrativo disciplinar na Corregedoria, no Conselho Nacional de Justiça, ou seja, o juiz já está... Tem controle. Já é alguém que está controlado. E eu só queria também pontuar que a gente já tem visto também petições de advogados com a ameaça de, se o senhor não soltar o meu cliente, o senhor estará cometendo crime de abuso da autoridade. Constrangendo o magistrado a tomar uma decisão num sentido ou outro, usando uma lei que ainda está em vacatio legis, inclusive, mas assim, a gente já está vendo isso no dia a dia. Então, assim, esse constrangimento já está acontecendo antes da lei entrar em vigor. Imagine a partir de janeiro o quanto não sofreremos. Nesse sentido, me parece que a lei foi muito clara, inclusive fortalecendo a advocacia ao tornar crime de abuso de autoridade violar prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3 e 4 e 5 do Estatuto da Advocacia. Me parece que esse é um caso interessante para nós discutirmos, na medida em que não há outra previsão. Violar uma prerrogativa de um juiz ou de um membro do Ministério Público não é crime, não é, não. Thiago? Esse dispositivo, o artigo 43 da Lei de Abuso de Autoridade, criminaliza a violação de prerrogativas dos advogados. Eu te pergunto, então, o que é violar a prerrogativa de um advogado? Isso varia de caso a caso, para cada caso concreto. E existem mecanismos para responsabilizar eventuais violações dessas prerrogativas e órgãos de controle dessas violações. Por outro lado, a violação de uma prerrogativa do membro do Ministério Público ou do membro do Poder Judiciário não é criminalizada. Isso gera um desequilíbrio que é muito bem representado por aquilo que a Gabriela pontuou agora. As ameaças que começam a surgir de aplicação da lei de abuso de autoridade contra membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário que desempenhem regularmente o exercício das suas funções, ameaças por parte de advogados, no exercício do direito de defesa, no meu entender, quando ocorre esse tipo de ameaça de maneira abusiva em favor de seus clientes investigados ou processados pela prática de crimes. Gabriela, o presidente da República, quando vetou esse dispositivo, diz que nós correguimos um risco de criar uma espécie de uma imunidade
muito grande para as atividades do advogado. Você concorda com esse argumento? Sim, sempre foi polêmica, por exemplo, a questão de expedição de mandado de busca e apreensão em escritórios de advocacia, ou violação de sigilo de conversa de advogado, porque, claro, todas essas prerrogativas não são criadas no interesse do advogado em si, mas sim no exercício do direito de defesa, que é fundamental para que a gente tenha um sistema de justiça forte. A interpretação de quando é cabível excepcionar essas prerrogativas também é algo tênue, também é algo que não é matemático, né? Infelizmente, até no âmbito da Operação Lava Jato, a gente já viu, por exemplo, alguns escritórios de advocacia que eram usados para simular contratos de prestação de serviços para lavar dinheiro. Infelizmente, advogados também cometem crimes, né? Mas o juiz sempre vai ter um receio maior, e ainda mais agora, por causa da lei de abuso de autoridade, de deferir uma medida cautelar, constritiva, contra um advogado, porque a interpretação dele, se for diferente da interpretação dos tribunais recursais, pode ensejar uma representação por abuso de autoridade, né? Eu acho que a gente sempre tem que entender que a prerrogativa, sim, não é uma prerrogativa para o advogado, mas sim para o exercício do direito de defesa, que é importante, que é fundamental, mas porque só o advogado tem esse benefício de ser protegido por um tipo penal, né? Porque o deputado, quando viola-se uma prerrogativa de um deputado, não existe um crime. Porque quando viola-se uma prerrogativa de um agente do Ministério Público, não é um crime. E por que para o advogado é? Então, assim, eu acho que está criando uma diferença que não se justifica. Existem dois princípios em direito penal, André, que é o primeiro princípio da intervenção mínima do direito penal. O direito penal só deve existir quando o direito administrativo, o direito civil não dão conta dessa realidade. E depois o princípio da proporcionalidade, que proíbe excessos e proteção insuficiente. Nesse contexto da resposta da Gabriela, o artigo 32 diz que se você nega para o advogado acesso aos autos da investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito ou qualquer outro procedimento, você pode estar cometendo um crime. Ressalvado aquelas hipóteses em que as diligências estão em cursos ou em diligências futuras cujo sigilo é imprescindível. Ou seja, são questões sensíveis e sobre as quais, inclusive, tem súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante 14, que tem que se dar acesso aos autos ao advogado para que ele possa exercer a defesa, mas também não pode se comprometer a investigação. Como é que você vê esses princípios aplicados dentro dessa lei? Esses princípios foram violados por essa lei. Tanto o princípio da legalidade em sentido estrito, da tipicidade, da conduta criminalizada, como o princípio da proporcionalidade e da intervenção mínima mencionados por você. Eu vou dar um exemplo para quem está nos assistindo e não é da área do direito. Quando você criminaliza uma conduta, como por exemplo matar alguém, o cidadão, nós sabemos o que está sendo criminalizado, é a prática de homicídio. Quando você criminaliza o roubo, você sabe exatamente a conduta que está sendo criminalizada. É a subtração de um bem imóvel mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Agora, quando você criminaliza uma conduta como essa, negar acesso ao advogado da investigação em casos em que as diligências estejam em andamento, ou em caso em que o sigilo não seja necessário para preservar o bom andamento da investigação. Quando que o sigilo é necessário e quando não é? Isso é discutido diuturnamente nos nossos tribunais e pelo Ministério Público com os advogados, e existem instrumentos processuais para solucionar essas questões no âmbito do nosso direito. Por que criminalizar essa conduta? Por que fazer com que o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia, nesses casos, se sintam sempre ameaçados quando apreciem um pedido de acesso aos autos por parte de um advogado? Ou seja, a interpretação que ele vai dar para aquele caso concreto pode divergir da interpretação do advogado, pode divergir da interpretação do juiz, pode divergir da interpretação de uma corte superior.
esse dispositivo, na verdade, ele é um exemplo de vários dispositivos da lei que seguem a mesma toada. Apesar de a lei excepcionar a criminalização da interpretação, esse é um dispositivo, assim como outros, que criminaliza a interpretação, porque 100% dos casos em que o acesso vai ser avaliado pelo promotor ou pelo delegado de polícia, por exemplo, vão ser objeto de interpretação. A própria lei deixa isso muito claro, ou seja, é uma verdadeira pegadinha. Por isso que há violação da intervenção mínima, porque existem outras formas de corrigir erros que acontecem normalmente quando dá apreciação desses pedidos, e da proporcionalidade que criminaliza uma conduta como essa, fazendo com que um membro do Ministério Público possa ser objeto de ou possa ser investigado e processado criminalmente pelo regular exercício da sua atividade profissional. Isso é contrário ao Estado Democrático de Direito, isso viola a independência funcional dos membros do Ministério Público. Gabriela, assim, grandes operações como a Lava Jato envolve os melhores advogados do país, envolve pessoas com um grande poder econômico. Tipos abertos, como esse, por exemplo, do artigo 9º, né? Que substituir prisão preventiva ou cautelar diversa ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Ele usa esse manifestamente várias vezes, né? Deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Veja, quando o tribunal concede o habeas corpus é porque houve um constrangimento ilegal, ou seja, está dizendo ele entendeu que houve um erro na interpretação por parte do juiz. Então, a partir de agora, vamos estar tornando a atividade de julgar uma atividade de risco, porque nem sempre a opinião do tribunal vai estar em consonância com o juiz de primeiro grau. Então, nós também não estamos diminuindo a importância do juiz que colhe a prova, que faz o contraditório e a ampla defesa, que é o juiz de primeiro grau? Não, com certeza. E esse artigo ainda tem dentro de um prazo razoável. O que é um prazo razoável, né? Que termo é esse? O que é razoável? É um termo completamente indefinido para estar numa lei. O simples fato de um tribunal conceder habeas corpus é isso que você falou, é o reconhecimento que a decisão do juiz de primeira instância era ilegal ou era abuso de poder. E isso acontece no dia a dia da jurisdição criminal. Eu canso de decretar prisão, porque sim, eu entendo, óbvio, que eu não vou decretar prisão porque eu acho que eu não gosto do réu ou porque eu acho bonito decretar prisão. Prisão é exceção, né? Tem que estar muito bem claro todos os requisitos da lei para você conseguir fundamentar a decretação de uma preventiva ou de uma temporária. Mas em várias decisões que eu decretei prisão, o tribunal, STJ, STF, revogou essa prisão, concedeu medida cautelar, ou tomou. Ao fazê-lo, ele disse que a minha decisão não estava de acordo com a lei. Então, essa interpretação diferente de juízes é o dia a dia da judicatura, né? A gente vê isso no dia a dia. E a partir do momento que isso possa se tornar crime, na dúvida, o juiz vai pensar, não, então é melhor não prender ninguém. Ou seja, o intuito é amedrontar juízes e promotores, porque não concordando com a sua decisão de primeiro grau, o advogado, a parte, tem direito aos recursos, inúmeros habeas corpus. O Brasil tem uma possibilidade quase que infinita de habeas corpus. Há vários réus aí famosos que impetram habeas corpus, um seguidamente do outro, ou seja, não pode se dizer que não houve ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal. Nessas grandes operações, o trabalho do juiz não é só analisar os dados do processo. O que a gente presta de informações aos nossos órgãos de controle por representações, ao CNJ, à Corregedoria, a Comissão de Prerrogativas da Ordem já me pediu explicação, mesmo não tendo poder correcional sobre a minha atividade. Então, assim, o dia a dia um juiz que trabalha contra o combate ao crime organizado, né, numa vara de julgar, que julga esse tipo de crime, não é só sentenciar, é prestar informações com muita frequência. Com as representações que certamente virão por causa dessa lei,
esse trabalho extra vai dobrar. Isso inviabiliza o dia a dia da nossa atividade, né? O trabalho que a gente tem que fazer, que é analisar provas, deferir e indeferir pedidos, condenar ou absolver, que é o trabalho do juiz, né? Com esse excesso de litigiosidade, essas representações que vão vir por causa da lei de abuso de autoridade, acaba prejudicando o nosso trabalho, né? André, um dos artigos que foi vetado pelo presidente da República e que o Congresso restaurou foi o artigo 30, que diz assim: dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Esse dispositivo foi vetado pelo presidente porque diz que gera uma certa insegurança jurídica e, além do que, põe em dúvida até delações anônimas, como o caso do Disque Denúncia, muito comum na apuração do crime de tráfico de entorpecente, por exemplo. Então, o que seria isso? Justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente? E se é necessário realmente criminalizar esse tipo de conduta? Ótima pergunta. Tanto o artigo 30 da justa causa fundamentada como o artigo 27 da instauração da investigação sem a existência de indício suficiente, deixa muito claro que essa lei, os efeitos dessa lei, eles não vão ser nocivos só aos membros do Ministério Público e da Magistratura, eles vão ser nocivos à sociedade brasileira, à vítima dos crimes, né? Essas vítimas que vão se sentir desprotegidas a partir do momento em que membros do Ministério Público e da Magistratura não consigam mais protegê-las através da persecução penal. O que é justa causa fundamentada varia de caso para caso. E existem mecanismos processuais para que se decida se há ou não justa causa num determinado caso penal. Justa causa é um conceito técnico processual penal, né? Que eu posso ter uma interpretação se aquele caso apresenta justa causa para o início da persecução penal. Isso também, o artigo é muito infeliz, né? Quando diz que justa causa fundamentada para o início da persecução penal. Ou seja, eu preciso ter justa causa para deflagrar uma investigação também? Porque a persecução penal, ela envolve também a atividade de investigação e não só o processo penal em sentido estrito. E o que é justa causa fundamentada? Quantos e quantos casos não há oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e rejeição da denúncia pela magistratura? É um mecanismo de controle natural da atividade do Ministério Público por parte da magistratura. E daí, quando o juiz não receber a denúncia, o promotor estará automaticamente incorrendo na conduta tipificada no artigo 30? Né? Existe um caso emblemático de um próprio membro do Ministério Público de São Paulo, que foi denunciado pela prática de um crime. A denúncia foi recebida, ele impetrou habeas corpus, o Tribunal de Justiça confirmou o recebimento da denúncia pela presença de justa causa, ou seja, você tem um juiz e um colegiado que entenderam que havia justa causa. Vejam como eu estou dando esse exemplo para que o nosso, para quem está nos assistindo entenda como é um conceito que varia de caso a caso e é pura interpretação. Esse caso foi levado até o Supremo, que disse não há justa causa. Ou seja, tanto o juiz que recebeu a denúncia como o tribunal que negou habeas corpus entendendo que haveria justa causa, como aquele promotor lá que ofereceu a denúncia, tinha um entendimento divergente do Supremo. E daí aquele promotor que ofereceu aquela denúncia contra um colega, inclusive, né, ele vai ser responsabilizado por ter dado início a uma persecução penal sem justa causa, com base numa decisão que anos depois veio lá no habeas corpus do Supremo. É uma insegurança enorme para a nossa atividade. E quando a gente fala que a lei ela prejudica o exercício da nossa atividade, ela prejudica, em última análise, a população brasileira, a sociedade, as vítimas de crime, porque isso vai ocorrer não só nos casos de criminalidade organizada ou de combate à corrupção. Isso vai ocorrer na criminalidade ordinária. Isso vai ocorrer na violência doméstica. Essa justa causa fundamentada, no caso da violência doméstica, que muitas vezes você só tem a palavra da vítima. A palavra da vítima consiste em justa causa fundamentada para oferecimento de denúncia? Eu não sei. O promotor da violência doméstica, com a vigência da lei em janeiro, ele vai realmente ter muita dificuldade para exercer sua atividade na proteção das vítimas de violência doméstica, nesse exemplo que eu estou dando, fazendo esse recorte,
né, em razão desse problema da lei. E o início de investigação, se existe a lei exige no artigo 27 um indício para deflagrar uma investigação. Ou seja, ela exige prova. Indício é uma espécie de prova. É um conceito do nosso Código de Processo Penal. Que pode se comprovar ou pode não se comprovar, vai depender da investigação. Exatamente. A investigação serve justamente para isso. É um paradoxo que a lei cria. Eu preciso de prova para começar a investigar, mas a investigação ela é voltada justamente à produção de prova. Ou seja, eu preciso de prova pré-constituída. Isso vai gerar um problema para as notícias anônimas. Para as vítimas, que muitas vezes são as mais fragilizadas, não podem revelar a sua identidade por uma questão de segurança física, muitas vezes, da sua própria integridade física, da sua vida, não podem revelar a identidade, mas trazem a notícia crime para a polícia, para o Ministério Público, que vai investigar. O Supremo admite a investigação de notícia anônima. Com base no artigo 27 agora, eu ouso dizer que haverá uma fragilização muito grande de investigação de notícias anônimas. O promotor ou o policial que for investigar uma notícia anônima pode incorrer no crime do artigo 27. Interessante esse artigo 27, porque diz requisitar instauração ou instaurar o procedimento a falta de qualquer indício de prática de crime. Isso não envolve só o Ministério Público. Afinal de contas, o artigo 40 do Código de Processo Penal afirma que o juiz, quando verifica no processo um indício de crime de ação pública, manda para o Ministério Público. Tem o dever de comunicar, né? E além disso... Senão eu estou prevaricando. Além disso, segundo a gente tem visto na imprensa, e também acompanhado, porque o inquérito é sigiloso, e essa é a pergunta do nosso colega Ronaldo Kitzer, do Ministério Público Federal de Cascavel, dizendo que o próprio Supremo hoje instaurou um inquérito cuja legalidade foi contestada pela então Procuradora-Geral da República. E se o próprio Supremo, ou o próprio juiz, quando faz instaura essa apuração criminal, também poderia incorrer num crime. Com certeza esse artigo caberia a atividade do juiz que representa ou que requisita a instauração do inquérito. E eu acho que é nosso dever, quando a gente se depara com alguma situação que a gente vislumbra que possa ser crime, essa requisição, essa representação MP não é nada além de um dever do juiz. É um pouco do que o André falou, a quem interessa um Ministério Público amedrontado ou um judiciário enfraquecido, né? A atividade do juiz no dia a dia necessariamente desagrada uma das partes, né? O processo tem duas partes e os dois normalmente fazem pedidos antagônicos. Esse é o dia a dia. Eu vou dizer sim para uma parte e não para outra parte, isso seja no crime, seja no cível, em qualquer esfera. Então, o juiz desagrada. O Ministério Público tem que incomodar, o Ministério Público tem que investigar, tem que denunciar, isso que a sociedade espera, né? Em especial para os menos favorecidos, né? Para os desprotegidos. Se não tiver o Ministério Público para ir atrás, para defender essas pessoas contra quem tem mais poder que eles, quem vai fazer? Então, essa dificuldade de interpretação dessa lei numa atividade que incomoda, porque a gente tem que incomodar, é o nosso dia a dia, né? Eu tenho que ter a independência para dizer sim ou não, vocês têm que ter independência para investigar, seja quem for, o mais poderoso ao mais fraco das pessoas que tenham cometido algum tipo de desvio. Enfraquecer essa atividade não interessa à sociedade. Interessante um outro artigo aqui, Gabriela, que fala que se o juiz demora muito para examinar um processo em que tenha requerido vista no órgão colegiado, ele também está sujeito a crime, né? A questão da demora, né? Porque a gente sabe que muitos juízes estão assoberbados, ou a maioria, ou a grande parte dos juízes está assoberbado com processos, que são centenas, milhares de processos, e nem sempre é possível despachar no prazo da lei. Tanto é que há uma jurisprudência consolidada que fala em prazos impróprios para o juiz, porque nem sempre é possível contornar esses prazos. A Lei Orgânica da Magistratura, é bem verdade, é de 1979, trata de infrações disciplinares, dizendo que o juiz, quando é negligente, está sujeito a uma censura.
uma advertência. E quando usa o procedimento incorreto, é uma censura. Ou seja, não há aqui uma desproporcionalidade, porque se lá a infração é considerada pequena ou média, aqui já passa a ser crime. Não há uma violação, então, nesse sentido do princípio da proporcionalidade também? Também. É muito... Se bem que nesse artigo, acho que do pedido de vista, eu não estou com ele aqui, mas eu acho que até tem uma finalidade especial, um fim especial de agir para configurar o tipo penal. Para os tipos penais de primeira instância, até não vi essa especialidade. Né? Está voltado aos tribunais. Aos tribunais, esse pedido de vista. Mas, assim, o que é prazo razoável é completamente indeterminado. Há tribunais, como acho que está na ação, na inicial da MB, que eu li ontem, como o TRF da primeira região, que cada desembargador tem 30 mil casos com ele. O que é o prazo razoável para um desembargador que tem 30 mil casos para julgar e o que é um prazo razoável para um outro que vai ter 1000? Não tem como definir esse conceito, né? Eu vou pedir vista e tenho que levar na próxima sessão, mas eu consegui, os processos são longos, são complexos por vezes, né? Não é em um mês que eu vou conseguir analisar um processo inteiro, com calma. Então, os conceitos são muito indeterminados, isso nos gera muita insegurança. André, a Gabriela falou da ação da Associação dos Magistrados Brasileiros, já existe uma outra ação por parte dos auditores fiscais. Parece que a CONAMP, né, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, também está preparando uma ação. Então, gostaria que você contextualizasse que ações são essas, o que eles estão alegando e em que medida o Supremo deve ser chamado a analisar a constitucionalidade dessa lei. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme, tanto do Supremo, na verdade, como do STJ, no sentido da possibilidade da legislação penal incorrer em vício de inconstitucionalidade na hipótese de violação ao princípio da legalidade ou tipicidade penal, da proporcionalidade e da intervenção mínima do direito penal, né? São esses os fundamentos, basicamente, que alicerçam ou formam a base da ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. E depois, ali nessa inicial, vão sendo tratados os tipos penais um por um, dentro dessas incongruências, desses paradoxos, dessas inconsistências que a gente já mencionou aqui, que a Gabriela, que você já bem pontuaram. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, optou também por ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. E essa ação deve ser, a inicial deve ser apresentada no Supremo Tribunal Federal nos próximos dias e está sendo construída, na verdade, por todas as associações estaduais dos Ministérios Públicos brasileiros, reforçando em alguns pontos os argumentos de inconstitucionalidade que já foram alegados na inicial da Associação dos Magistrados Brasileiros, mas trazendo outros dispositivos da lei que, por vezes, acabaram ficando de fora daquela inicial da MB, como, por exemplo, o artigo 38 da Lei de Abuso de Autoridade, que tornar público, né, uma investigação de forma indevida. Essa conduta também é criminalizada e a forma como está redigido o tipo penal também coloca tanto os policiais como os membros do Ministério Público sob risco de terem suas atividades regulares criminalizadas. Então o Supremo está sendo provocado a se manifestar acerca da constitucionalidade da lei e o que se espera é que o Supremo, o mais breve possível, se posicione acerca da lei de abuso de autoridade, no sentido da sua inconstitucionalidade por inteiro, né? Essa lei ela não pode ser aproveitada em praticamente nada, na forma como ela foi discutida no Congresso Nacional. Há uma discussão em torno da constitucionalidade formal também dessa lei, em razão daquele processo legislativo que eu já mencionei aqui, mas principalmente em razão da violação dos princípios básicos do direito penal. Além das associações estarem atuando com ações diretas de constitucionalidade, pergunta o nosso colega promotor de justiça de Andirá, Antônio Basso Filho, se existe um movimento também das associações e tentarem prestarem uma assistência jurídica, uma orientação para membros do Ministério Público. Talvez a pergunta também caiba para os membros da magistratura.
Eu posso responder a pergunta no que diz respeito à Associação dos Membros do Ministério Público do Estado do Paraná. Várias ações foram deflagradas assim que os vetos foram derrubados no âmbito do Congresso Nacional. Algumas iniciativas junto à Procuradoria-Geral de Justiça, outras iniciativas no sentido de que os membros do Ministério Público passem a compreender os riscos que a lei traz para o exercício regular das nossas atividades e atuar de maneira a mitigar esses riscos de forma que isso não afete o exercício da nossa atividade fim. Para além disso, a Associação Paranaense do Ministério Público ela já possui há alguns anos uma diretoria de defesa de prerrogativas que é muito atuante nesses casos e possui dois contratos com escritórios de advocacia que prestam serviços de assistência jurídica aos membros do Ministério Público do Paraná ou aos associados da nossa associação que no exercício das suas funções venham a ser demandados. Então, já há esse serviço já é prestado regularmente. O que nós vamos ter que avaliar é se nós, com os impactos dessa lei, na expectativa que o Supremo reconheça sua inconstitucionalidade, mas se os impactos dessa lei realmente forem aqueles que se apresentam, né, a partir da leitura do texto da lei, daquilo que foi discutido aqui, a gente não vai ter a necessidade de ampliar essa prestação desse serviço ao nosso associado, à nossa associada. Gabriela, a lei só entra em vigor no ano que vem. Mas o Vitor Burbello pergunta qual é a sua opinião sobre decisões que já estão saindo por aí, que nós estamos acompanhando na imprensa, de juízes que, ao proferirem despachos e decisões em matéria de prisão cautelar, já têm aplicado a lei, ou mencionado a lei, no sentido de, ele pergunta, para se resguardarem, ou seria uma manifestação crítica para sinalizar para a sociedade e para os próprios órgãos de cúpula do judiciário que essa lei precisa ser analisada com mais cautela? Eu não sei exatamente por qual propósito cada um dos colegas que já proferiram decisões nesse sentido fizeram essas decisões, mas a impressão que eu tenho é que eles estão fazendo isso como um alerta dos riscos que nós vamos passar a correr a partir de janeiro e como esses riscos não atendem aos interesses da sociedade. Eu vejo isso dessa forma, né, essas decisões como um alerta dos colegas, olha, é isso que vocês querem, é isso que a sociedade quer, que a gente deixe de decretar penhora online, que a gente deixe de decretar prisão mesmo entendendo que cabe por receio de ser, mais tarde, ter a nossa conduta criminalizada. Então, eu acho que esse alerta precisa ser dado. Como vai ser dado? Tem que ser de várias formas, conversas como essa, manifestações, ajuizamento de ação para questionar e que até janeiro a gente consiga amadurecer bem ou que o Supremo consiga analisar as medidas cautelares que foram pedidas pelas associações. André, o assessor do Ministério Público, a assessora Maiara de Araújo, pergunta sobre o dolo específico que está previsto lá no artigo 1º, dizendo que só comete abuso de autoridade as autoridades que praticarem com finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Como é que você analisa essa questão do tipo subjetivo do crime de abuso de autoridade? Esse dispositivo ele foi inserido posteriormente, o texto original do projeto de lei não previa a exigência de um elemento subjetivo do tipo diverso dolo ou, né, como alguns chamam, dolo específico para caracterização dos tipos penais. Entretanto, apesar de existir essa ressalva no início da lei, como a gente já conversou aqui, né, vários dispositivos da lei, os tipos penais, eles são basicamente interpretativos. São tipos penais abertos. E a caracterização do elemento subjetivo do tipo diverso dolo ou do dolo específico, ela varia de caso concreto e de acordo com o intérprete, né? Esse dispositivo por si só, portanto, não nos traz a segurança de que nós podemos exercer com tranquilidade a nossa função, porque depende também, assim como aqueles outros elementos normativos dos tipos penais, de interpretação.
uma determinada conduta que para você caracterize dolo específico, para mim pode não caracterizar dolo específico. A gente verifica isso todos os dias, por exemplo, nos julgamentos do Tribunal do Júri, onde se discute se houve intenção de matar ou se não houve intenção de matar, né? Digamos que para discutir, para apresentar o exemplo de como essa discussão em torno do dolo ela é complexa, né? Principalmente pela forma como nós trabalhamos o dolo ainda na teoria do direito penal brasileiro, né? Na nossa dogmática. Eu atiro contra você, pego minha arma de fogo e atiro contra você com a intenção de matar. Mas eu erro o tiro e não acerto você. A chamada tentativa branca, né? Eu tentei te matar ou não? Isso é variado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e de acordo com a interpretação que eu dou. Da distância que eu estava de você, aonde eu mirei a arma. Ninguém pode entrar na minha cabeça, olhar lá dentro e falar, ah, não, ele realmente tinha a intenção de matar. A mesma discussão a gente transporta para esse dispositivo. Varia muito de caso a caso e principalmente trata-se de uma questão de interpretação dos fatos do caso concreto. Eu queria só pontuar uma coisa também. Eu acho que até esses dispositivos do artigo 1º, né, que fala desse especial fim de agir e que o juiz não será, ou que o agente não vai ser condenado por interpretação de lei, análise de fato ou ato, até evita eventual condenação, mas não evita os incômodos que a gente vai ter das representações que vão ser muito maiores do que a gente tem atual e eventuais denúncias até. Isso né? atrapalha muito a atividade. Isso atrapalha a atividade do dia a dia. Então, assim, pode ser que a gente nunca mais, assim, que eu nunca seja condenada, porque tem esses dois dispositivos que vão nos salvaguardar. Mas, assim, representações vão pipocar, eu não tenho dúvida nenhuma. E principalmente contra aqueles que trabalham nessas frentes de denunciar, de julgar crimes contra pessoas que tenham poder econômico, que tenham poder político, muito mais do que qualquer outros, né? Então, a lei em si é um incômodo, mesmo que a gente nunca seja condenado. Perfeita colocação, só para finalizar esse item. Perfeita colocação da Gabriela, e você começa a avaliar que nós vamos passar boa parte do tempo despendendo energias para nos defendermos do exercício regular das nossas deixando funções. de investigar, deixando de atender o público, os processos e eventualmente não só de condenar, de absolver, de absolver, de sentenciar, porque... a gente indefere, a gente absolve, né? Minha função não é condenar, minha função é julgar de acordo com as provas do processo, né? Para a gente finalizar o programa, Gabriela, o caso do Mensalão e a Operação Lava Jato enxergam o país de esperança de que a lei poderia ser aplicada para todos, que embora a gente tenha uma população carcerária gigantesca, a maior parte é de pobres e pessoas sem defesa, e que a lei estava chegando e sendo aplicado para grandes escândalos de corrupção que, na verdade, desviam milhões de recursos públicos que faltam para as políticas públicas de educação, de saúde, de segurança. O que dizer desse momento e dos cenários que a gente está vivendo do país para o cidadão comum? De que forma ele pode se engajar, ele pode participar, ele pode contribuir para que iniciativas como essa não prosperem e para que a gente possa ter um verdadeiro Estado democrático de direito, com respeito aos direitos fundamentais, com instituições fortes que possam ser capazes de promover justiça? Assim, o cidadão elege os seus representantes no poder legislativo e tem que estar atento ao que está sendo discutido, o que está sendo proposto, o que está sendo votado. Não é só a lei do abuso da autoridade, há discussões no Congresso Nacional para retomar a questão da prerrogativa de foro, que o Supremo Tribunal ano passado interpretou de uma forma mais restritiva, né? Então esse ano a gente recebeu na primeira instância, lá em Curitiba, vários processos declinados do Supremo por causa dessa mudança de interpretação e pessoas que nunca imaginaram que estariam sendo investigados na primeira instância estão sendo. Já tem proposta legislativa para alterar isso, né? O entendimento que o Supremo teve ano passado. Tem proposta legislativa para limitar o poder de representação dos auditores da Receita Federal, né? Porque na análise da contabilidade das empresas, eles acabam se deparando com alguns crimes e, por dever de ofício, representam o Ministério Público. A proposta legislativa para impedir essa representação, né? Além das decisões
judiciais que tiveram recentemente nesse sentido também. Então, o cidadão tem que estar atento a isso, tentar entender, tentar ouvir todos os lados e pressionar principalmente seus representantes, né, para que não eliminem essa possibilidade de investigar e punir esse tipo de crime. André, para finalizar para você também, o que representaria para o país um conjunto de promotores medrosos, acovardados e que não tivessem independência para aplicar a lei e para buscar a defesa da Constituição e dos valores éticos que permeiam o nosso ordenamento jurídico? O Ministério Público do Paraná, no âmbito da Operação Quadro Negro, que todos conhecem, em acordos de leniência já recuperou milhões de reais para os cofres públicos do Estado do Paraná. A Operação Lava Jato, no âmbito federal, o Ministério Público Federal, em acordos de leniência, fez reduzir em 30% o valor dos pedágios no Paraná, uma determinada concessionária aqui no Estado do Paraná. É isso que representa o Ministério Público enfraquecido. A impossibilidade de realizar essas investigações em prol da sociedade brasileira. O Ministério Público, em 88, ganhou um novo fôlego por parte do Constituinte e na nova República vem se constituindo numa instituição forte em defesa da sociedade brasileira. Finalmente, no ápice, né, do exercício das suas funções, assistimos hoje a um processo de reação contra esse Ministério Público criado pelo Constituinte de 88. Eu acredito, entretanto, que nós vamos continuar avançando. Acredito nisso porque conheço os membros do Ministério Público Paranaense, conheço os membros do Ministério Público Brasileiro. Sei que esse momento de dificuldade vai ser superado a longo prazo. E quando nós olharmos para trás, nós vamos verificar que se passamos por um momento difícil, um momento de enfrentamento, mas que a sociedade reconhecendo no Ministério Público a importância desse papel que ele vem desempenhando, dará sim a resposta a esse tipo de iniciativa que é bem representada pela lei que não deveria se chamar de abuso de autoridade, pela lei de incentivo à criminalidade e à impunidade. Eu quero agradecer a participação da juíza federal Gabriela Hartz e do promotor de justiça e presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, André Gritz. Obrigado pela companhia e até a próxima.